vez, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Diga unção. Diga aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra. Queremos refletir e meditar nela nesta noite, naquilo que o teu Espírito quer falar com a igreja. Devolvemos ao Senhor a honra, a glória e a adoração neste lugar, e amarra todos os espíritos das trevas e lança por terra, Senhor, toda seta diabólica e maligna, e nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus, e a igreja diz amém. As palmas para o Senhor. Eu gostaria que você sentasse com a Bíblia aberta. Abra comigo Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Senhor, aqui está a sua palavra, nos ensina nesta noite o que o Senhor quer falar com a igreja. E nos ensina, Senhor, aquilo que é para ser dito e pregado de uma maneira sobrenatural do teu Espírito Santo. O poder e a unção do teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Diga aleluia. Abra comigo 1 João capítulo 2, no versículo 20. A unção, existe dois tipos de unção. A unção que está sobre nós e a unção que está dentro de nós. Isaías 10, 27 fala que por causa da unção o jugo será quebrado de nós. Olhe para quem está ao lado e diga assim: sem a unção, Satanás nos vence. Jesus é a nossa unção. Jesus é o nosso libertador. Jesus é aquele que levou nossos fardos embora. Se permanecermos nele, comeremos o melhor da terra. A Bíblia nos fala sobre a unção. Como que adquire a unção? Como se tem a unção? Indo a Jesus. É impossível ter a unção sem você ir a Jesus. E para ir a Jesus, os meus sonhos, os teus sonhos, têm que ser frustrados. Muitas pessoas falam assim, o sonho de Deus, tem até música que fala sonho de Deus. Deus não dormita, não dorme. O guarda de Israel não dorme. Irmãos, Deus não dorme. Fala para quem está assim, Deus é espírito. Ah, o meu sonho é o sonho de Deus. Deus não sonha. O Senhor falou comigo esses dias, eu não durmo. Vocês dormem, enquanto vocês dormem, eu não durmo. Eu sou aquele que guardo, protejo, estou ali atento, os meus olhos estão atentos, fiéis da terra. Diga aleluia. Muitas pessoas falam assim, os meus sonhos, tudo bem, os meus sonhos têm que ser frustrados para que a operação de Deus entre em nós, porque Deus não dorme. Muitas pessoas falam, muitas músicas, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Sonhos de Deus, Deus não sonha. Os nossos sonhos têm que ser frustrados e o projeto de Deus realizado em nossas vidas. As palmas para o Senhor, diga aleluia. Vocês têm a unção do santo e sabeis tudo. Vós tendes a unção do santo, que é Jesus, e com a unção de Jesus sobre vocês, vocês vão saber tudo.
Jesus disse em João 15:4 que se nós formos a Ele, Ele chegaria a nós e nos faria entender todas as coisas. A Bíblia nos revela que o primeiro tipo de unção aqui é a unção interna em nós, que você sente a salvação na sua vida em relação a Ele. Esta unção interna que jamais pode ser tirada dentro de você, você está alicerçado, enraizado nele, e esta unção ela é interna, esta unção ensina as coisas, traz sabedoria, traz conhecimento, traz entendimento, é a unção interna, diga aleluia. Ela não se manifesta, esta unção está dentro de nós. A Bíblia fala: vocês têm a unção do santo, a unção de Jesus, e vocês sabem tudo com a unção dele. 1 João 2:27, e a unção que vós recebeste dele, vai ficar em vós. A unção que vós recebeste dele, de Jesus, vai ficar em vocês, não vai sair mais. Não tendes necessidade que alguém vos ensine. Não precisa de mestre para nos ensinar. É a unção que ensina. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, como a unção vos ensinou, assim nele, em Jesus, permanecereis. Diga aleluia. Diga para o irmão assim: eu preciso desta unção. É a unção interna que Deus soprou dentro do meu coração, está alojado na minha alma e no meu espírito. É a unção que está por dentro, ela não se manifesta. É aquela unção que você acorda pela manhã e você fala: eu tenho certeza que eu sou salvo, eu tenho certeza da presença de Deus em mim. Diga aleluia. E esta unção, ela quebra o jugo de Satanás ao meio. É como um ferro sendo quebrado, é como um pedaço de pau duro quebrado. É a unção. É a unção que tira o jugo do teu pescoço, o fardo de nós. Sem a unção nós não aguentamos carregar o fardo. Volte o texto comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos para outra unção agora. A unção que você recebe do alto. Desculpa, Atos dos Apóstolos 1:8. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aqueles, os discípulos não tinham recebido ainda, mas nós já recebemos. Diga aleluia. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra, ou até Teoflotone. Diga aleluia. Até o Brasil. Esta segunda unção é uma unção que nós precisamos dela para a manifestação da glória de Deus. É muito fácil pregar no Brasil: Jesus Cristo é o Senhor. Aí todo mundo fala amém. Jesus cura, salva e liberta. Amém. Sem você ver, você crê, porque aqui é um país cristão. Diga aleluia. Agora vai lá na Índia e prega o evangelho. Sem nenhum sinal, vê o que acontece com você. Eles vão dizer assim: os nossos deuses aqui faz sinais. O que o seu Deus faz? Ah, Jesus cura, liberta e salva. Então demonstre para nós. Se não temos a unção dele externa, aquela que está do alto para nós, nós não temos como ser testemunhas de Cristo. Não tem como sermos usados para os enfermos serem curados. Não tem como sermos usados para as pessoas serem libertas. Não tem como ser usados para as pessoas receberem a salvação. Porque é Jesus que salva, mas usa o instrumento que somos nós. Diga aleluia. Diga assim: nós somos mais importantes do que os anjos, que nem anjo prega, quem prega somos nós. Diga aleluia. Preste atenção numa coisa: a segunda unção agora é uma unção de cima para baixo, é uma unção externa. Esta unção de fora, o Senhor, Ele não toma de nós. A interna, o Senhor não toma de nós.
Uma vez o Senhor dando a unção para nós, jamais ninguém pode tomar a unção que você recebe dele, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Diga aleluia. Mas a presença de Deus pode ir embora. É isso que as pessoas não entendem. Como é que o camarada é usado por Deus, Deus usa ele e é um mau caráter? Porque a unção que Deus deu, Deus não toma de volta. Mas muitos são chamados, poucos escolhidos, mas a presença pode ir embora para sempre. A Bíblia fala e nos revela Sansão. Sansão brincou com a unção de Deus. Sansão se achava salvo. E estava firme, foi até chamado heróis da fé, mas a Bíblia diz que quando ele procurou a unção de Deus, a presença de Deus na sua vida, aliás, a unção Deus continuou usando ele, quando ele procurou a presença de Deus dentro dele, havia sumido, o Senhor o deixou. Nós sabemos quando o Senhor chega em nós, mas não sabemos quando Ele nos deixa, porque o Senhor pode deixar muitos crentes que não têm mais aliança com Ele. Isto é sério. Isto é sério. Uma coisa que eu mais preocupo é como Davi foi no Salmo 51 e falou: Senhor, não retires a tua presença de mim. Não retire a tua presença de mim, Senhor. Porque nós sabemos quando a presença, pastor Carlos, chega em nós, mas não sabemos se um dia ela nos deixa, porque ela sai silenciosamente na vida de muitas pessoas. Eu não estou falando poder, estou falando a presença de Deus. Muitas pessoas confundem a presença, a unção com a presença de Deus. A presença de Deus e a unção completa o crente. Diga aleluia. Mas uma vez o homem brincou com Deus, a unção permanece, a presença vai embora. A Bíblia nos revela no Atos dos Apóstolos capítulo 1, esta unção que quebra o jugo de Satanás nas pessoas, em nossas vidas, é o poder de Deus sobre nós. Diga, poder de Deus sobre nós. E como é que nós adquirimos esse poder? Vida com Deus. Fala em voz alta: oração, sinceridade com Deus, leitura da palavra, obediência, morrer para os seus sonhos, deixar Deus realizar o que Ele quer. Diga aleluia. A operação de Deus na sua vida, faz o que quer de você, você é instrumento nas mãos dEle, e quando você se entrega para Ele verdadeiramente, você adquire a sua unção. Uma unção interna em 1 João 1,27 e a unção externa, Atos dos Apóstolos 1,8. Aquela unção que desceu sobre Pedro, Pedro começou a caminhar, a sua sombra era curar os enfermos. A unção que veio do alto sobre Paulo, que Paulo agora sai com seus ventos e lençóis, as pessoas eram curadas, aonde era tocado nos corpos. Diga aleluia. Este poder Deus quer nos dar para quebrar o jugo de Satanás sobre nós. Diga aleluia. Deus quer o poder dele, a unção dele sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque esta unção quebra o jugo de Satanás. Diga aleluia. Satanás nos odeia. O diabo me odeia, a mim e a vocês. E todas as vezes que nós temos esta unção, a obediência a Deus traz a unção interna e a unção externa, aleluia, que não é tirada mais uma vez que Deus te deu. Diga glória. E você tem a presença dele em você. Satanás vai sempre, diga por voz alta, sempre lutar para destruir você. Diga sempre. Vai lutar para minar a sua fé. Irmãos, eu não tenho medo da mão de Satanás, nem 1 milímetro, mas eu tenho medo da mão de Deus. Eu não tenho nem 1 milímetro medo do homem, mas tenho medo da mão de Deus. Há uma coisa que eu peço a Deus todos os dias: Senhor, não retire de mim a tua presença. A Bíblia fala que Sansão perdeu a presença de Deus silenciosamente. Quando ele procurou, o Senhor não estava mais com ele. Saul, quando procurou a presença de Deus, teve que consultar uma pitonisa. Teve que consultar uma feiticeira em Endor.
porque o Senhor ele consultava, o Senhor não respondia mais a ele. Saul perdeu a presença de Deus, por isso que ele suicidou. Saul perdeu a presença de Deus, perdeu o reino. Eu perguntei, Senhor, o que levou Saul a perder o Senhor? Desobediência. Duas coisinhas. Ele pegou o rei de Agag, não matou o rei, pegou todas as coisas dos amalequitas, desobedeceu a Deus, e também ofereceu holocaustos que não deveria ter feito. Quem tinha que fazer era Samuel. Mas Samuel falou, até 7 dias me aguarde, que chegando aí eu faço. Samuel atrasou de propósito, chegou no 8º, talvez, ou no 9º, não sei, atrasou uns dias. Ele falou, como você não veio no tempo aprazar do 7º dia, então do 7º dia em diante eu fiz o holocausto, mas ele não era apto a fazer o holocausto. Por causa de duas coisas. Ele perdeu a presença de Deus para sempre. Saul tinha tudo para ser um grande rei em Israel, de continuar lutando as guerras em Israel, sendo um grande rei, e ter mantido o nome até hoje, na face da terra. Mas por causa da sua desobediência, perdeu a presença de Deus para sempre. Escute-me uma coisa, foi o contrário de Davi. Davi agora as mulheres estão cantando, Saul feriu milhares, já era bom, né? Diga, já era bom. Mas Davi, 10 milhares. Aquilo ali destruiu a vida de Saul. A inveja. Escute bem uma coisa, o que é a presença e a unção de Deus? Saul tinha a presença de Deus e a unção de Deus na sua vida. Continuou sendo o rei para guerrear, mas sem a presença de Deus. A Bíblia nos fala que Saul, por causa que as mulheres cantaram, olha, Saul feriu milhares, mas Davi os seus 10 milhares, 10 vezes mais. Aquela palavra trouxe um ódio tão profundo no coração de Saul, que aquele ódio no coração de Saul o derrotou. Diga aleluia. Por isso as pessoas não podem andar amarguradas, tem que liberar perdão. Diga aleluia. Se nós não perdoarmos, não liberar perdão, ficaremos amargurados e perderemos batalhas. A unção não vai sair de nós, mas a presença pode ir embora. Uma das coisas que Davi, quando ele caiu com Batseba, Davi ia perder a presença de Deus silenciosamente. A presença de Deus ia embora de Davi. Ele, muito esperto, correu lá no Salmo 51, versículo 11. Ele corre lá no Salmo 51, não me lances fora da tua presença, Senhor, não me retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12. Torna a dar alegria da tua salvação, porque ele tinha perdido a alegria, porque quando a presença começa a sair, a alegria some. Por isso tem muitos crentes que não estão vindo para a igreja mais. Não estou com vontade de ir mais na igreja. Está perdendo o Espírito Santo, ó. Eu não estou mais tendo ânimo de ir lá na igreja. Eu não consigo ir lá mais. A presença está indo embora silenciosamente, o caminho é inferno. Torna a dar a alegria da tua salvação. Ele havia perdido a alegria de ser salvo. Sustém com espírito voluntário. Versículo 13. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti, Senhor, converterão. Diga aleluia. Se Davi não faz este cântico, não faz este salmo, ele perderia a presença de Deus para sempre. Porque se fosse outro rei, falou, Senhor, não tira a coroa de 40 quilos de ouro na minha cabeça, e pedras preciosas, um talento de ouro, 35 a 40 quilos. Senhor, não tire de mim os benefícios de ser rei, não tire de mim, Senhor, muitas riquezas, de ser rei, de ter o poder, de não pagar impostos. Senhor, não tire isso de mim. Ele não pediu isso ao Senhor. Ele falou, Senhor, não retire o teu Espírito Santo da minha vida. As palmas para o Senhor. Tome cuidado, porque Satanás não vai nos roubar a unção. Diga, ele não rouba a unção. Ele vai tentar roubar a sua presença de Deus na sua vida.
A unção, uma vez dada, os dons são irrevogáveis, irmão. O que Deus dá, Ele não toma. Mas a salvação é diferente. A presença de Deus, uma vez saindo de um crente e não voltando mais, ele não tem mais consciência do pecado. Aí você pode perguntar assim: pastor, será que eu ainda tenho o Espírito Santo? É lógico que tem, você está com consciência aí que está pesando. Eu tenho que ficar firme com o Senhor mesmo. Olha, eu tenho que pagar o preço. Só quem tem essa consciência ainda tem o Espírito Santo nele. Porque o dia que não tiver essa consciência mais, perdeu o Espírito Santo. Eu tenho um parente que morreu e eu acredito que não foi salvo. Porque ele morreu xingando a pessoa do Espírito Santo. Ele blasfemou contra a pessoa do Espírito Santo. Ele não acreditava na pessoa do Espírito Santo. E a blasfêmia maior de todos é a blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo. Quando blasfema contra a pessoa do Espírito Santo, perdeu a salvação. A presença de Deus foi embora. Porque quando o homem perde o temor de Deus, a presença está indo embora. E nós temos que tomar muito cuidado. A minha oração é: Senhor, não retira a tua presença de mim, Senhor. Eu sei que a unção está comigo, mas a presença não pode sair. Me ajuda, Senhor. Mantenha-me. Mas só obedecer a Deus, irmãos, porque Deus não quer se retirar de nós. Diga para quem está lá assim: Deus não quer se retirar de nós. Ele quer Ele em nós e nós nele. Aleluia. As palmas para Ele. A segunda unção é quando você recebe a virtude do Espírito Santo, o poder dele. Para que serve a presença, o poder do Espírito Santo? Para sermos testemunhas de Jesus. Para que precisamos do poder do Espírito Santo? Para quebrar o jugo de Satanás. Para quebrar o jugo sobre os nossos pescoços. Porque a unção é a diferença. Se você ouvir um sermão sem a unção, você dorme. Se você ouvir um sermão com a unção do Espírito Santo, você aviva. Se você vê um cantor cantando para o mundo pensando só em dinheiro, um cantor evangélico pensando só em dinheiro, ele vai cantar e não vai tocar o teu coração. Mas aquele que louva para o Senhor, ele toca o coração de todos. Aleluia. Porque o poder de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus está sobre essa pessoa. Diga aleluia. Tem diferença. A Bíblia nos fala que há unção, voltando para Isaías 10, 27. E acontecerá, Isaías falando futuro, naquele dia, que a sua carga será tirada do teu pescoço, do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. Aí ele fala: o jugo será despedaçado por causa da unção. Por quê? Isaías estava enxergando Atos Apóstolos capítulo 1, 8, estava enxergando 1 João 2, 27. Diga aleluia. A unção interna e a unção externa. A unção que vem do alto te capacita para uma missão, e a unção interna que não sai. Às vezes você vai em um lugar, Deus te usa mais num lugar do que o outro, porque ali Deus te capacitou com uma unção maior para a opressão naquele lugar. É a unção de cima para baixo. Você precisa daquela unção naquela noite, então o Senhor reforça a unção e te usa. Mas a unção interna, ela permanece sempre. Uma unção interna que nos ensina, que nos capacita, que nos leva a glorificar a Deus na sua palavra. Diga aleluia. A unção interna que te ensina tudo sobre a obra de Deus. Nós precisamos das duas unções. O jugo vai ser quebrado por causa da unção de Jesus em nós. Quando Isaías falava, ele falava de Jesus em nós. Ele falava: a unção vai ser quebrada pela presença de Deus e a unção sobre vocês. E eles recebem isso em Atos Apóstolos 1, 8. Escute bem uma coisa muito importante. Havia períodos que a manifestação de Deus eram curtas. Deus usava para uma missão e a unção ia embora. Ela não permanecia nas pessoas. A unção era rápido, era só para aquela missão, era só para matar um urso, para matar um leão, mas não sempre. Mas quando Jesus veio,
Ele falou: em meu nome eu dou a vocês autoridades, unção para expulsar demônio, curar os enfermos, libertar cativos e oprimidos. A unção que é minha será dada a vós. Mas eu tenho que ir para meu Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não desce em vocês. E quando Jesus aos 40 dias, aleluia, ele morre, ressuscita aos 40 dias, passou mais 10 dias, ele ascendeu os céus. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos dentro do cenáculo. Por isso que é o dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. 50 dias. O poder de Deus, quando Jesus subiu, 40 dias subiu ao céu, o Espírito Santo desceu. Entre 10 dias à frente, o Espírito de Deus desceu sobre o cenáculo, e eles foram cheios do Espírito. Diga aleluia. Hoje nós somos cheios do Espírito, porque Jesus ressuscitou e está vivo. Quem chegar a Ele, chegará a vós. Quem for a Ele, será bem recebido. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei, farei morada com ele, almoçarei com ele, estarei com ele para sempre. A unção do Espírito Santo é que quebra o jugo de Satanás. É a unção do Espírito Santo que nos adverte do perigo. Abra comigo 1 Coríntios. Me ajudem, me ajuda, Senhor, a fazer eles entenderem isso aqui agora. 1 Coríntios, dons espirituais. Vamos lá. Capítulo 12. Os 9 dons espirituais. Diga 9 dons. Você tem quantos? Não fala para ninguém. Porque os dons nós sabemos quais nós temos, mas não falamos a ninguém. Aleluia. O primeiro dom que Deus quer te usar, pela virtude do Espírito Santo, para você ter a unção, é a palavra da ciência. 1 Coríntios 12, 6. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera em tudo, em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, primeiro, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Sacode, irmãozinho, e fala: palavra da sabedoria. Segundo, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento. Segundo dom. Terceiro, a outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. Não é aquela fezinha que você nasce, não. Pouca fé, né? De coloca café, né? Pouca fé. Não, é a unção sobrenatural da fé. Aquela fé que Jesus falou assim: Lázaro para fora, ele não estava fora ainda. Lázaro para fora. Jesus já viu Lázaro ressuscitado e não estava ainda vivo ainda, estava morto. Dom da fé. Terceiro dom. O quarto, a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Fala, você tem que pedir os dons para Deus também, é? Dom de curas. Ah, mas tem médico para quê, pastor? Deus quer confundir o médico. Deus quer confundir a ciência. Deus quer mostrar que Ele é Deus. Ele confunde os médicos às vezes. O meu ele confundiu. Ele confundiu a ciência. Porque assim Ele quis fazer. A glória dele. Para que eu fosse testemunha para muitos, Ele fez em mim o que devia fazer em você, Ele fez em mim para você, sentado aí e falar: poxa, Deus é Deus, é? Sempre Deus usa alguém, né? Dom de curar, quarto. Quinto, ou outro, operação de maravilhas, sinais e prodígios extraordinários. Coisa que fica assim, ó, vomitou sangue, pus. Porque para a ciência não existe isso, mas para Deus existe. Fazer uma perna crescer, fazer caroço sumir na hora,
No meu ministério, vários caroços sumiram na hora de pessoas. Epilético sendo curado, a ciência não cura. Leproso foi curado no nosso ministério. Leproso não tem cura pela ciência, tem que tomar remédios hoje, viver à base de remédio, mas Deus curou um aqui, diga aleluia. Dom de maravilhas. Sexto, há outro, o dom da profecia. Sétimo, o dom de discernir os espíritos, o mais importante. O sétimo, dom de discernir os espíritos. Não fique enganado com nada. Hein? Há outro, a variedade de línguas. Fala em línguas. Cada tem uma língua que fala diferente, várias línguas. Variedade de línguas estranhas. E não proíbe ninguém falar em línguas. Ó. Onde a liberdade é o poder de Deus se manifestando. Há outro, a interpretação das línguas. Você fala em língua e sabe a interpretação dela. Mistério com Deus. 9 dons. Diga, os 9 dons, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Diga, aleluia. Eu fui na unção e agora fui nos dons espirituais. Quando falamos da presença de Deus, você já entendeu, falamos da unção, tem 2 tipos de unção, dentro e fora. Esta unção dentro e fora, que despedaça o jugo de Satanás. Não pode ter jugo no nosso pescoço, não pode ter peso sobre nossas costas. O Senhor Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, porque Ele veio com o seu poder da sua unção, para nos libertar profundamente. Diga aleluia, as palmas para Ele. E os dons, e a manifestação da sua glória. Isaías está dizendo, acontecerá naquele dia, e é hoje, que a sua carga será tirada do teu ombro. Já tirou da minha, diga aleluia. Jesus há 2000 anos atrás já tirou o fardo das minhas costas, diga glória, aleluia. E Ele diz agora para encerrar, e o seu jugo do teu pescoço, o jugo será quebrado, despedaçado, por causa da unção, aleluia. É a unção que quebra tudo, todo mal. Vamos orar? Coloque de pé comigo. O crente tem que ter a unção. Pastor, eu acho que eu não tenho dons nem unção. Peça a Deus. Quando eu comecei o ministério, Bruno, só tinha unção de cura e milagre extraordinário, mas não tinha dom da palavra. Eu não tinha dom de palavra nenhum, nem da ciência, nem sabedoria. Eu tinha que passar uma fita, vídeo de fita cassete para as pessoas aprenderem, porque eu não sabia ensinar. Falei, Senhor, dê a mim um dom para ensinar as pessoas a palavra. O Senhor falou, aprofunda na minha palavra. Comecei a aprofundar na palavra, e o Senhor começou a trazer revelações da palavra para mim, da sabedoria e do conhecimento, da ciência. Na profundidade da ciência e do conhecimento, da sabedoria, o Senhor começa a ensinar dentro da sua palavra grandes versículos bíblicos. Em um versículo você destrincha a Bíblia toda por um versículo bíblico. Isto doutores não ensina, só a pessoa do Espírito Santo. As palmas para o Senhor.